Graça e paz, igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de João, João capítulo 5. E a gente vai estar fazendo a leitura do primeiro versículo até o versículo 14. Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa palavra, sobre o que essa palavra quer falar conosco nessa noite. Então vamos lá. Vamos ler, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra e sobre o livro de João. João 5, do 1 ao 14, fala assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Preste atenção no versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, preste atenção também nesse versículo: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém, igreja? O Evangelho de João, ele é muito diferente dos outros, né? Para quem já estudou teologia, como a gente tem aqui na igreja a Magna também, que é professora de teologia, eu também sou professora de teologia, e quando a gente estuda um pouquinho, a gente descobre que existem 4 evangelhos, mas 3 dos evangelhos são sinótipos, são parecidos, tem uma narração parecida, apesar de ter sido escrito para algumas pessoas diferentes. Mateus foi escrito para os judeus, por isso que Mateus ele toma muito cuidado em citar as passagens bíblicas de Isaías, porque ele estava tentando convencer o povo de que Jesus era o Messias. O livro de Marcos foi escrito, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos eram os trabalhadores daquela época, quem abria estradas. Então, por isso que o livro de Marcos só tem 16 capítulos, é bem pequenininho, e é tudo assim, imediatamente, rapidamente, tudo bem sucinto, bem objetivo. E Lucas foi escrito junto com Atos. Lucas foi um historiador grego, que ele, depois de muito tempo, inclusive, que ele veio e escreveu Lucas, que é junto com Atos, para trazer testemunho, principalmente do apóstolo Paulo, para trazer testemunho do que tinha acontecido. Mas quando a gente chega em João, o João ele é diferente. O livro de João ele foi escrito de uma forma muito diferente, porque João não está preocupado em trazer apenas alguns milagres de Jesus. João está preocupado em trazer a divindade de Jesus. Eu achei interessante que quando eu estava estudando essa palavra, foi o último evangelho a ser escrito, até escrevi aqui no meu tablet, foi o último evangelho a ser escrito. Os outros já tinham. João foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito exatamente para isso, para mostrar que Jesus era Deus. Porque na época que João escreveu, João já era pastor de Éfeso, João já estava pastoreando, e existia uma seita, uma heresia que crescia, que Jesus não era Deus, porque ninguém podia ser de carne
e ser Deus, porque a matéria é podre, é pecaminosa. Então, como que Jesus, sendo matéria, sendo Deus encarnado, poderia ser Deus? Então, ele tem a preocupação de escrever, trazendo exatamente isso, que Jesus era Deus. Quando a gente lê o capítulo 1, é o mais lindo que eu acho, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, criou todas as coisas por meio dele, e vem trazendo sobre Jesus realmente, para trazer exatamente firmeza de que Jesus era Deus. Eu acho interessante também que João, ele seleciona 7 declarações do Evangelho, de que Jesus era, porque no Evangelho de Jesus você vai ver Jesus falando assim, eu sou. Diz assim, quando Moisés chegou para ir diante de Faraó, ele falou assim, Senhor, o que eu digo que o Senhor é? Se lembra dessa passagem? Aí o Senhor falou assim, eu sou o que eu tiver que ser, eu sou. Você vai dizer que eu sou. João, com essa preocupação, ele trouxe 7 declarações de Jesus. Eu não vou ler, porque a gente vai ficar a noite toda aqui falando, mas eu vou falar as referências, depois se vocês quiserem eu mando no grupo da casa. João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,58, antes de Abraão existir, eu sou. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Essas 7 declarações ele faz questão de colocar que Jesus era, para mostrar a divindade de Jesus. Ele também seleciona 7 milagres, 7. Por isso que lá no final, se vocês forem lá para João 21, ele fala assim, que Jesus fez muitos outros milagres, mas nem nos livros do mundo inteiro caberiam, porque João enumerou só 7. Só 7. Eu vou falar para vocês quais foram. Primeiro milagre, transformação da água em vinho no casamento. Segundo milagre, capítulo 4, a cura do filho, da filha do oficial. Terceiro milagre, a cura do paralítico, que é o que a gente vai pregar hoje, está aqui no capítulo 5. Capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Outro capítulo que eu esqueci de botar, ele anda sobre o mar. Capítulo 9, cego de nascença. Outro capítulo que eu esqueci de escrever. O capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Ele enumera também 7 milagres. 7 declarações de Jesus, eu sou, 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 e 7 milagres. E interessante também, porque quando João, ele se preocupa em trazer esses milagres, ele se preocupa em trazer os milagres que os próprios fariseus esperavam, porque existia uma cartilha, existia uma tradição que Jesus tinha que fazer 4 milagres para ser, Jesus não, o Messias tinha que fazer 4 milagres para ser declarado o Messias, e Jesus fez. Um era a ressurreição de Lázaro, outro era o cego de nascença, e os outros 2 eu escrevi no outro papel que eu esqueci, lembra, Luli? Eu sei que eram 4 assim, eu não escrevi aqui, mas amém. E Jesus cumpriu esses 4 milagres, e João fez questão de falar todos eles, para provar para mim, para provar para você, para provar para aquele povo que Jesus é Deus. E quando a gente para aqui nesse capítulo 5, que é o capítulo que eu quero falar hoje, que eu quero pregar sobre ele hoje, fala de um homem que estava 38 anos enfermo. 38 anos. E é interessante, gente, porque quando a gente lê aqui o capítulo 5, a gente vê que Jesus estava indo para uma festa. A Bíblia não fala qual era a festa, porque a gente sabe que existia Páscoa, Pentecostes, né? Tabernáculos, acredita-se que era a festa de tabernáculo. Jesus estava indo para uma festa, por quê? Esse lugar aqui era do ladinho da igreja, vamos dizer assim, do ladinho da sinagoga, do ladinho do templo de Jerusalém. Toda vez que você vê na Bíblia que eles estavam indo para a festa, eles subiam para Jerusalém, porque Jerusalém ficava em cima. E esse lugar era um lugar que ficava pertinho ali do lugar de adoração, do lugar de louvor. Jesus estava indo para essa festa.
E esse lugar chamado Betesda, esse nome significa casa de misericórdia, por incrível que pareça, era um templo de adoração a Esculápio. Quem é Esculápio? Pergunta para mim, quem é Esculápio? Quando você vai no médico, não tem uma serpentezinha no jaleco do médico, ou quando ele te dá um cartão? Aquela serpentezinha é esse Deus, que era um Deus como se fosse responsável pela cura. E esse lugar que esse menino aqui, esse homem estava, era esse lugar de adoração a outros deuses. Por que ficava tanta gente lá? Primeiro, porque essas pessoas aqui eram pessoas que estavam com doenças incuráveis. Eram mancos, eram doenças incuráveis, doenças sem solução, cegos, coxos e paralíticos. Aquelas pessoas que nenhuma medicina mais podia fazer alguma coisa. Eles iam para ali porque existia uma crendice. Preste atenção. Eu sei que a gente já cantou a música que move muitas vezes, já cantamos muito tempo atrás. Move as águas, Senhor, move as águas. Não, ali não era isso que acontecia. Existia porque Jerusalém era em cima e aquele tanque enchia de água. De tempos em tempos acontecia algo como se tivesse alguém tirado aquela rolinha do tanque, quando faz assim, faz aquele barulho assim. Eles acreditavam, botavam a sua crença de que um anjo chegava ali, tinha mexido as águas, e quem pulasse primeiro era curado. Mas não existia nenhum registro de que aquilo aconteceu de fato. Eles ficavam ali, não tinha mais solução mesmo. Não tinha mais para onde correr, Helena. Não tinha mais, está todo ruim, todo cheio de dificuldade. Ficavam ali. E não eram para buscar Deus, tá, gente? Entendam isso. Eu quero que vocês prestem atenção muito nisso. Porque Jesus estava indo para uma festa, sim. Uma festa ao Senhor. Porque as festas, quando a gente lê as festas no Antigo Testamento, falavam que era a festa do Senhor. Todas as festas eram do Senhor. Era como que fala? Estatuto perpétuo. Porque todas as festas apontavam para Jesus. Então Jesus estava indo para celebrar, mas Jesus passou por um lugar imundo. Jesus passou por um lugar que existiam pessoas que não estavam adorando a Deus. Jesus passou por um lugar que existia um homem que Jesus se interessou. Olha só o que diz o versículo 6. Bota aí para mim, Luli, fazendo favor. 6. Olha o que fala aqui. Jesus estava indo para a festa, de repente Jesus entrou. Quem viu esse homem? Olha aqui, vamos ler junto? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Quem viu? Foi ele que viu Jesus? Ele estava lá, gente, assim, ó, deitado naquele chão, caído, prostrado. Para ele não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Para ele não tinha mais nada que pudesse acontecer, que pudesse mudar a história dele. Mas Jesus vendo, olha como que Jesus vendo e sabendo que ele estava ali há muito tempo. Jesus sabia que ele estava ali, Jesus sabia o nome dele, que a Bíblia não vai relatar alguns nomes, tem nomes que a Bíblia nem fala, mas Jesus sabia o nome dele, sabia quanto tempo que ele estava ali, sabia a causa. Depois a gente vai ler para ver a causa também, que existia uma causa dele estar naquele estado. Jesus vendo e faz a pergunta que eu acho que se eu fizer aqui essa pergunta, vocês não vão ter nenhuma dificuldade de falar eu quero. Jesus faz para ele: queres ficar são? Helena, quer ficar sã? Zé, quer melhorar do joelho, Zé? Não é isso que a gente vai responder, o Magna, coluna, tá ruim, né? O que você quer? Eu quero que a minha coluna fique boa. Não é isso, gente. Não é isso que a gente vai falar. Não é isso que a gente sente quando a gente está num processo de enfermidade. A gente quer parar, a gente quer que aquilo cesse. Mas olha o que esse homem respondeu, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Oi? Foi isso que Jesus perguntou para ele? Jesus não perguntou para ele se tinha homem algum, se aquele tanque funcionava, se a água estava sendo agitada, se quantas pessoas estavam ali.
Jesus fez uma pergunta simples, e Jesus faz uma pergunta simples para a gente hoje aqui. São coisas simples. O evangelho é simples, gente. Jesus é simples. Tudo é muito simples. Quem complica é a gente. Porque aquele homem ali começou a colocar desculpa. Começou a colocar a culpa em alguém. Que desculpa não é culpar alguém, gente? Não é isso? Desculpa. Culpa alguém. É igual lá em casa. Lá em casa o Dudu briga comigo porque eu deixo adoçante fora do lugar. Eu culpo o Rafael. Rafael nem usa adoçante, tadinho. Mas se a culpa é minha, eu jogo em cima de quem eu quiser. Eu falo, foi Rafael, tudo é Rafael. Se Paulinho tivesse solteiro, ia falar, a culpa é do Paulinho, que o Paulinho é bagunceiro. Porque a gente acusa, a gente fala que a culpa é das pessoas. A gente tem essa mania, a gente sempre vai jogar a culpa em cima de alguém, já viu? Ah, mas por que você está passando por isso? Ah, porque minha mulher não me ajuda. Porque se eu tivesse uma mulher que me ajudasse, que estivesse junto comigo... Ô fulano, por que você não emagrece? Porque meu marido não me apoia. Porque se meu marido me apoiasse, comendo as mesmas coisas da dieta, eu ia emagrecer mais fácil. Não estou jogando piada não, amor. Só dando... Não, aí, ó, olha aí. Olha a cara, mas a Helena falando aí, é verdade. A gente já viu como a gente tem essa mania? Porque seria mais fácil. Seria mais fácil? Seria mais fácil algumas coisas, não seria? Mas nem sempre é assim, gente. Nem sempre você vai ter alguém que pegue você e jogue no tanque. Nem sempre você vai ter alguém que faça dieta junto com você. Nem sempre você vai ter alguém que fala assim, vem orar comigo, vamos orar, vamos orar aqui junto. Ou vai ter alguém que fala assim, vamos ler a Bíblia junto, nesse tal horário, nesse dia, vamos ler o livro tal, vamos ouvir junto, vamos fazer uma devocional junto. Eu vou falar para vocês, assim, com toda a clareza de vida que eu tenho. A maioria das coisas, se você não começar, não tem quem comece por você. Por vezes, você vai começar e você vai incentivar outros a começar. Você ainda vai servir de apoio para outros. Mas não espere que os outros façam por você aquilo que você tem que fazer. Às vezes a gente tem mania de culpar os outros, mas eu não vou na igreja por isso, mas eu não faço isso por aquilo, mas ninguém me ajuda, porque ninguém ora por mim, porque o pastor não olhou para... Tem gente que sai da igreja, não sai. Por que você saiu da igreja, irmão? Porque o pastor não falou comigo. Oi? Porque eu me aborreci com a irmã lá da igreja. Vocês estão entendendo, igreja? Porque a gente tem que jogar a culpa em cima de alguém. Eu ouço pessoas falando assim também. Eu ser crente... para ser igual a fulano, que é crente, mas é fofoqueiro. Eu ser crente para ser igual a ciclano, que está na igreja, mas faz isso, faz aquilo outro. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Porque quem quer faz. Aí eu vou falar uma frase que eu ouvi a vida inteira. Longe é onde eu não quero ir, e difícil é o que eu não quero fazer. Eu preciso arrumar desculpa para falar. Você não caminha porque você culpa alguém. Você não faz, você não lê a Bíblia, você não ora. E muitas das vezes vai depender de você. E dele principalmente. Foi o que nós cantamos hoje aqui. Quando Jesus perguntou para ele, Jesus não perguntou para ele se tinha alguém. Jesus perguntou para ele, Jesus falou, queres ficar são? E interessante que Jesus é tão misericordioso. Versículo 8... vira aí para mim, Lúlia. Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus podia dar uma lição de moral para ele ali, não poderia? Falar assim, meu querido, a cura está aqui. Porque Jesus fez isso com aquele pai daquele menino que caía. E Jesus falou assim, e ele falou, me ajuda na minha falta. Ele disse, pode. Aí Jesus fala, se podes? Como assim você está falando que se pode? Tudo é possível que crê. Mas nessa situação, Jesus nem... deu uma lição de moral nele ali. Jesus apenas falou para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Porque Jesus trabalha de formas diferentes, com pessoas diferentes, com situações diferentes. E hoje essa palavra está servindo como uma palavra de ânimo para a gente. Para que a gente pare de olhar para o outro, mas ninguém faz. Mas o irmão, porque faz você. É a você que Deus está perguntando, é você que Deus está chamando. É você que Deus está incomodando, é você que tem que fazer.
Eu me lembrei até de uma vez que uma pessoa falou isso para mim. Toda vez que você começar a reparar na tua igreja algo que está faltando e você ser crítico com aquilo, talvez seja Deus te chamando para fazer. Vou dar um exemplo. Você vai no banheiro e fala assim: nossa, mas como esse banheiro da igreja está sujo. Não tem ninguém para limpar aqui, não. De repente Deus está chamando você para limpar. Vocês estão entendendo? Ou você chega aqui, poxa, a igreja está precisando de alguém para poder receber os visitantes. Ninguém recebe os visitantes. De repente Deus está chamando você para receber os visitantes. Vocês estão entendendo? Não é uma palavra de crítica para você nem para mim, não. Talvez seja um despertamento. Deus está querendo despertar nossas vidas para interceder mais, para abraçar mais, para observar. Porque a gente pensa, igreja, que ministério é cantar, tocar, pregar. Ministério é muito mais do que isso. Ministério vem da palavra serviço. É servir. Eu sirvo ao Senhor cantando, sirvo. Eu sirvo ao Senhor tocando, sirvo. Mas eu sirvo ao Senhor limpando também. Eu sirvo ao Senhor visitando também. Eu sirvo ao Senhor abraçando as pessoas, beijando. Isso é servir ao Senhor, orando, intercedendo. Às vezes a gente tem mania de achar que servir ao Senhor é só aquela situação assim, ó. Aí saiu daqui, não tem mais nada para servir. A gente passa 2 horas aqui no domingo, 7 dias fora daqui. Eu sirvo mais lá do que aqui, gente. Aonde eu sirvo mais? Aqui ou lá? O reino de Deus é maior aqui ou lá? Lá fora é maior, muito maior. Muito maior, mas aí, pastora, deixa eu falar uma coisa para você. É que eu não sei falar direito. Mas quem disse que precisa falar direito? A gente vê isso claro na Bíblia, quando Jesus chamou todos eles. Um era brigão, outro era iletrado, outro era zelote, andava com a espada, outro era ladrão, Mateus era ladrão, Judas era o perfeitinho, Judas Iscariote, porque tinha o Judas Tadeu também. O Judas Iscariote era o perfeitão, era o judeu de linhagem. Olha, e foi quem roubou e não aceitou o perdão, porque ele podia ter roubado, porque quem é Judas na fila? Quem sou eu na fila do pão? Todos nós pecadores miseráveis. Mas ele não aceitou nem o perdão de Deus e se matou. E aconteceu o que aconteceu. Às vezes a gente tem essa facilidade de ver, de apontar e de parar e olhar. Jesus, por misericórdia, falou para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Porque Jesus sabia que nem para isso ele tinha força. Nem para sair daquela situação ali, daquele estado, ele tinha força. E interessante também, Luli, essa área aí eu me lembro de você. Olha o que diz versículo 9. Luli é fisioterapeuta, Silvana, que a Silvana, né, conhece. A Luli é minha nora, aquela bonita dali. Ela é fisioterapeuta. E como toda fisioterapeuta, ela pode atestar que ninguém que ficou 38 anos deitado tem condições de acontecer o que aconteceu. Quando você tem qualquer problema ósseo, uma das coisas que você perde é o músculo, né? Primeira coisa, você perde, tem que ir uma fisioterapeuta ir lá para ativar os teus músculos, para você não ficar atrofiado. Por isso que existe essa questão. Mas esse homem estava 38 anos é minha idade. Né, Salete? A tua também, Salete? Ué, Salete, você está 49, eu estou com 38, Salete. Salete, viu? Já cresceu um pouco mais. 38 anos é muito tempo, é minha idade, mais 11. Eu estou com 49, Salete, então. É que ano que vem eu e Salete vamos fazer a nossa festa de 50 anos, né, Sal? 50 dela e 50 meu, entendeu? Vai ser nosso, quer também, Helena, entrar na festa de 50 anos nosso, ano que vem? Vai ser todo mundo, a gente faz festa de 50. Quem não tem vai fazer, quem vai ser assim. Mas 38 anos, o milagre de Jesus foi tão maravilhoso, que aquele homem ficou são, tomou o leito e andava. Como assim? Como pode isso acontecer? Não existe nada comprovado na medicina que isso possa acontecer. Mas quando o milagre de Jesus ele vem, presta atenção, igreja,
Quando o milagre de Jesus ele vem sobre a minha vida, ali é uma história de um homem que estava 38 anos, com uma enfermidade no corpo. Mas ouve o que eu vou falar para você. Existem enfermidades que a gente carrega na alma da gente. Existem situações que a gente carrega, não é 10 anos não, 20 anos, não é 20 anos não, é 30 anos, não é 30 anos, é 38 anos. Coisas que acarreta e mexe com o nosso corpo físico. Falta de perdão, mágoas, água parada. Coisas que estão dentro de nós e que a gente fala assim, mas eu me lembro de uma menina, eu não esqueço dela. Hoje ela não está mais viva, mas ela carregava uma mágoa muito grande do pai. E a diabetes dela, gente, era 500, 600, normal. E como a minha enfermeira está aqui também, pode atestar que uma pessoa não entra em coma. Mas era normal. E quando a gente falava, conversava, qualquer coisa que citava o nome pai, ela carregava uma dor, uma mágoa do pai, porque o pai tinha largado a mãe e ido, fugido com uma outra mulher. E aquilo ela carregava. Eu oro para que Deus tenha ajudado ela. Hoje ela não está mais conosco. Às vezes existem coisas dentro de nós assim. E Jesus, ele sabendo disso, ele fala, toma o teu leito, levanta e anda. Aquele homem ficou são. Eu tenho certeza que não ficou nenhum resquício. A musculatura dele deve ter crescido na hora. Aquelas partes da corrente sanguínea, que ali perde. Tem que entender? O milagre, gente, foi tremendo. Foi tremendo. E aquele homem saiu dali. E ele não era mais um novinho, não. Ele estava 38 anos ali. E olha o que diz no versículo 14. Vamos ler o 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele não era novinho. Aquela enfermidade dele era por causa de pecado. Ouve o que eu vou falar para vocês, igreja. Isso é muito sério que eu vou falar para vocês. Nem todas as nossas enfermidades é por causa de pecado, tá bom? Nem todas as nossas enfermidades é por causa de pecado. Vamos lembrar de uma pessoa, Jó. Quando Jó, que a gente lê na Bíblia, que Jó ficou doente, que houve toda aquela situação, perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou cheio de tumores pelo corpo, se coçando. Quando os amigos chegaram lá, os amigos chegaram, se doeram pela situação dele, se condoeram, porque realmente você vê um amigo teu naquela situação, não é fácil. Mas eles começaram a investigar. É a teologia, os teologandos da época, começaram a investigar. Jó, você está assim porque você deve ter defraudado alguma viúva. Jó, você está assim porque você deve ter deixado de dar de comer para um órfão. Você está assim porque você roubou alguém. Você está assim e começou a acusá-lo. E Jó se defendeu, e Jó se queixa, e Jó faz aquilo tudo. Porque aquela situação de Jó não era por causa de pecado. Vocês estão entendendo? Não era por causa de pecado. Era porque Jó precisava conhecer mais de Deus. No 42, ele responde: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei de coisas que não sabia, de coisas que não entendia. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, porque ele entendeu que Deus permitiu. A palavra de Deus fala isso, que todas as coisas contribuem para o bem. Mas existem enfermidades da nossa vida que é pecado. Outra pessoa que eu vou citar. Davi. Capítulo 32 dos Salmos. Davi, num determinado tempo, num determinado dia, onde os reis tinham que sair para guerrear, Davi quis se dar uma folga. Algum problema em se dar uma folga? Não, às vezes a gente está cansado, a gente precisa se dar uma folga, não é verdade? Só que Davi foi se dar uma folga, ficou olhando pela varanda e ouviu a Batseba lá tomando banho.
Ele não só viu, ele poderia ter visto, poderia ter visto. Quantas vezes a gente não vê besteira? Não é verdade? Eu estou mentindo. Mas ele não só viu, ele perguntou quem era. Ele não só perguntou quem era, descobriu que era esposa de um soldado que estava na guerra. E não só isso, mandou chamá-la. E não só chamá-la, dormiu com ela. Depois que dormiu, que se satisfez, mandou ela embora. Ela engravidou. E ele não satisfeito, mandou Urias voltar da guerra. Vem, Urias, meu querido. Tentou ludibriar Urias, para que Urias, de alguma forma, fosse em casa. Urias não foi, porque era tão fiel ao rei Davi. Não foi. Bebedou Urias, embebedou, botou vinho para dentro de Urias. Urias dormiu na porta dele, mas não foi. Por que ele queria que Urias fosse deitar com a esposa? Porque caso o neném nascesse, era do Urias. Não satisfeito com isso, fez uma carta, selou e mandou o próprio Urias entregar para o capitão, para botar ele de frente de guerra, onde não tivesse ninguém para que ele morresse. Então, ali Davi cometeu adultério e homicídio. Adultério e homicídio. E Davi ficou pleno no bom sentido, né? No ruim sentido, não sei. Porque depois que Urias morre, ele pega Batseba, e Batseba vem, ele coa, neném nasce, chora pelo neném, como se nada tivesse acontecendo, como se o coração dele tivesse amortecido para o pecado. Mas, passado ali um capítulo para o outro, de 2 Samuel capítulo 12, se eu não me engano, Natã foi lá, como se quem nada, conta uma história para o rei, fala para Davi: Davi, um viajante veio para comer na casa do homem rico. O homem rico não queria matar as ovelhinhas dele, pegou a ovelhinha do cara mais pobre, a única ovelhinha, e matou. Que seja quadriplicado o que ele fez, esse cara é você. Aí a gente leu o Salmo 32, vou até fazer questão de ler, porque acho que tem tudo a ver ler. Luli, bota ali para mim, fazer um favor. Salmo 32. E quando ele vê o estado de pecado dele, olha só que profundidade. Parece que ele estava pleno, né? Vamos ver se ele estava pleno. Porque quem peca sabe que peca. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Presta atenção agora, ó. Quando eu guardei silêncio, olha só, gente, pecado não confessado. Pecado não confessado. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até de no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Só até aí. Parecia que estava tudo bem com Davi? Parecia. Quando Natã foi lá, colocou o dedo na ferida, próprio Deus trouxe à tona. Davi poderia ficar uma vida toda ali naquele pecado. E ainda mais, como Davi era rei, a gente sabe de outros reis que agiram assim. Como Davi era rei, podia até mandar matar Natã. Que palhaçada é essa aqui? Quem manda aqui sou eu, fiz mesmo e tal. Mas olha só o arrependimento que esse homem teve diante de Deus. Porque o pecado traz peso. A Bíblia fala que a inveja, tem um versículo no Provérbio que fala que a inveja é a podridão dos ossos. Tem outra versão que fala câncer nos ossos. Existem estudos que comprovam que alguns tipos de câncer, algumas doenças, são resultado de pecado não confessado. E eu falo isso, igreja, com todo temor e tremor, não é para apontar dedo para ninguém, é para que a gente veja o que o estado nós podemos chegar. Esse homem estava 38 anos, no lugar de adoração a deuses, esperando uma crentice acontecer.
E o próprio Jesus foi lá vendo-o naquele estado. A gente estava aqui cantando, logo depois que o Zé entrou, tinha um rapaz ali fora que estava levantando as mãos. A gente conheceu aquele rapaz convertido há, 20 anos atrás, o marido da Elaine, que mora lá dentro. Eu sempre vejo ele lá perto da minha casa, pele e osso, droga. Elaine, uma mulher guerreira, o Joel, que é o filho do casal. E eu fiquei emocionada na primeira louvor, que ele parou para cantar, ele estava lá, com as mãos levantadas lá atrás, assim, ó, lá no portão, cantando, que a gente estava cantando, Deus está aqui, ele com a mão levantada. Mas ficou só nisso. Ficou só nisso, porque não adianta, igreja. Não adianta chegar, né, igual ele, eu esqueci o nome dele, Samuel, amor. Esqueci o nome dele, Joel, filho. Esqueci o nome, até para a gente orar por ele. Não adianta, é sair correndo para a presença de Deus, é falar, Deus, me ajuda. Eu preciso de Ti. Como nós cantamos aqui hoje. Eu não posso viver sem Ti, Jesus. Eu não posso. Essa história aqui, Jesus fez tudo por ele. Mas existe aquele cego lá que o próprio João ele vai trazer, que ele gritava: Jesus, filho de Davi. Não espere a oportunidade passar, igreja. E eu não estou falando só de cura física, não. Eu estou falando de cura espiritual. Eu estou falando de coisas que Deus quer tratar nas nossas vidas, no nosso coração. Eu quero falar de coisas que Deus quer nos curar. Trazer um novo alento para nós. Semana passada eu falei sobre isso. A gente se perde. A caminhada cristã, ela é difícil. Ela é difícil porque tudo se torna muito ritual. A gente ora ritualmente, a gente lê a Bíblia ritualmente, a gente vem na igreja ritualmente, né? A gente tem essa facilidade do ritual. É até bom quando a gente tem até um momento da devocional nossa, é bom a gente separar aquele tempo. Mas quando a gente vai ver, a gente está no ritual. Está igual os fariseus eram bênção. Quando eles foram criados, foi quando o Império Romano tomou ali Jerusalém. Eles foram criados para não deixar o povo se perder. Para que o povo não saísse da lei de Moisés. Eles conseguiram criar um livro da tradição que é maior do que as leis. Todas as vezes que Jesus confrontava assim, toma teu leite e anda, não era porque a da Bíblia só, não era, Jesus estava confrontando a lei de Moisés, não. Eram as tradições dos homens, que eles ficaram tão religiosos que se perderam. E a gente se perde também. A gente vem aqui no mecânico, já sei a nota. A gente vem aqui na igreja, já sei o caminho. A gente sabe orar, fecha os olhos. A gente é Senhor, meu Deus e meu Pai. A gente sabe falar direitinho, bonitinho, em nome de Jesus, amém. Mas o que Deus tem para nós é muito mais. O que Deus quer fazer em nós é muito mais. Porque quando aquele homem ali chegou, que Jesus encontrou com ele depois, falou assim, olha, toma o teu leite, agora você sabe, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus ainda denunciou o pecado dele. E assim Deus também tem denunciado os nossos pecados. Igreja, pare de pensar que pecado é só assim, ó, pecadão, assim, fulano, mentira, adultério, prostituição, beber, fumar. É muito mais do que isso. Pecado. Tudo que me tira da presença de Deus. Pecado. Tudo que faz eu errar o alvo. Pecado. Tudo que faz eu transgredir a lei de Deus. Pensa aí. O que tem me feito e te feito sair do alvo? Você pode falar para mim, mas eu não faço isso nem aquilo, mas tem coisas que você faz que aparentemente nem pecado é. Ficar tanto tempo numa rede social, não é pecado não. Vendo aqueles vídeos engraçadinhos, que eu preciso me distrair. Não é assim, gente. Eu também vejo. Eu preciso me distrair um pouquinho, né? A vida é tão pesada. Que engraçado. E às vezes você está sendo desvirtuado. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem do Hernandes, e ele estava falando isso, que as pessoas chegam para ele e falam assim, você viu que fulano falou, que ciclano falou, que beltrano falou? Eu não vi, nem quero ver.
Não quero nem saber, nem me conte. Eu quero ficar no que eu sei, no que Deus tem revelado na sua palavra, porque isso pode até me desvirtuar para eu começar a pensar coisas que não convêm. Não é assim, gente? A gente fica lá pesquisando. Pastor, teve uma época que estava... Cristina, você viu... Dudu até falou, Paulinho falou, pai, para de ficar vendo isso, porque começa até a subir a pressão. Porque é tanta atrocidade que ele está vendo aí, gente. Não estou dizendo para vocês que não é verdade, não. É muita coisa. O Paulinho estava mostrando um profeta, um pastor... É super... profeta... O cara tudo fortão. Ele chega na igreja no meio dos louvores. Porque a Bíblia não fala que Deus habita no meio dos louvores. Aí mostra ele com um carrão, Carraro, nem sei que carro é aquele. É Camaro? Que eu não sei, cara. Um carrão, ele todo botoxizado, que eu falo botoxizado, com a cara toda inchada de botox. Aí eu falo, meu Deus, mas eu não preciso ver isso. Eu preciso seguir o evangelho que Deus me deu para seguir. Está entendendo? Ah, mas deixa ele para lá. Cada um vai prestar conta de si. Eu vou prestar conta da minha vida. Você vai prestar conta da tua vida. E o que Deus ele quer fazer em nós, por nós, é nos limpar e nos purificar de todo pecado. E eu queria cantar um louvor. Antes, a gente vai orar antes. Não sei se tem aí. Enquanto eu calei, antigão, os meus pecados. Mas antes eu queria que a gente colocasse nossa vida diante do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Fecha seus olhos, igreja. Eu queria que você perguntasse para o Espírito Santo agora, você e Deus. Perguntasse para o Espírito Santo agora assim: Pai, o que eu preciso confessar diante de Ti? O que eu preciso falar diante de Ti? Você vai colocar sua vida diante do altar do Senhor. Me mostra, Deus. Me mostra, Deus. Peça ao Espírito Santo para mostrar para você, para mim, para nós, o que tem incomodado. O que tem nos feito fugir da sua presença. O que tem nos feito fugir da sua glória. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, a primeira coisa que ele fez foi se esconder da presença. O pecado faz isso com a gente. O pecado faz a gente se esconder em lugares que Deus não está, esconder da presença dEle. Ir para longe, bem para longe da sua presença, da sua glória. Mas graças a Deus, o Salmo 139, ele vai trazer para nós a realidade de quem Deus é. De que Deus é o nosso, que insonda, que nos conhece. Onde a palavra chegue na nossa língua, Ele já sabe toda. E Ele ainda diz assim: para onde eu fugirei da tua face? Não tem como fugir da presença de Deus, igreja. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço morada no abismo, ainda lá estás, Senhor. Ainda lá estás, Senhor. Se faço a minha cama no chão, ou desço as profundezas dos mares, ali está, Senhor. Ali está, Senhor. Não tem como fugir da presença de Deus.